Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6, e diz assim: E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Vou repetir. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Primeira parte do versículo. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Esse caráter imitativo do cristianismo é o conceito extraído da cultura helênica e depois ressignificado pelo apóstolo Paulo, pois a imitação entre gregos e romanos tinha natureza limitada. Tal natureza pode ser exemplificada pelo uso obrigatório de máscaras nas encenações teatrais do mundo antigo. O imitador é o ator que, de maneira representativa, finge ser quem ele não é. Dessa forma, o imitador, que também, no contexto helênico, pode ser chamado de impostor, é alguém que, diante da coletividade, simula uma performance social alheia à sua, um padrão comportamental alternativo que, de fato, ele advoga. Enfim, ele utiliza-se de máscaras para esconder, de fato, quem é. Para Paulo, entretanto, a natureza imitativa do discipulado tem uma finalidade completamente diferente dos teatros romanos ou gregos. Uma vez que o objetivo da imitação, em sua concepção evangelística, é conduzir os novos cristãos a um nível de espiritualidade que transcenda a simples adesão intelectual e atinja uma praxe transformadora da realidade. Romanos 12:2 fala assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a conduta do cristão não deve ser uma atuação. Ele tem que mudar na sua mente. Ele tem que ser transformado primeiramente na sua mente, para que sim, ele tenha um comportamento de imitar os seus líderes e imitar o Senhor. Para Paulo, não existe separação entre o evangelho que proclama a sua própria vida. Ele se oferece como paradigma, como padrão a seguir para os tessalonicenses, como ele próprio imita o seu Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Segunda parte do versículo. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica, que ficava na Macedônia, ao sul da colônia romana de Filipos, recebeu a palavra sobre um clima de hostilidade e perseguição. 1 Tessalonicenses 2,14 diz assim: porque vós, irmãos, havendo sido feito imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a ele. A igreja primitiva, ela recebeu muita perseguição e hostilidade daqueles que podiam ser chamados de judeus ortodoxos, pois não entenderam o mistério de Cristo, que era o nascimento da igreja e a integração dos gentios ao reino de Deus. Da mesma maneira, os cidadãos de Tessalonicenses, quando Paulo prega, funda uma igreja ali na cidade de Tessalônica,
eles não recebem essa nova religião ou essa nova seita, né, se eu posso assim chamar, de uma maneira pacífica, mas eles causam muitos problemas para essa nova igreja, essa igreja que estava engatinhando. A igreja nasceu saudável, porque a sua fé estava na base certa. O fundamento é Jesus Cristo. A semente cresceu e frutificou. Por quê? Porque ela achou ali em Tessalônica um solo fértil. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra de Deus em muita tribulação. Todavia, mesmo passando por tribulação, ela recebeu essa palavra com alegria do Espírito Santo, com gozo do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica não ficou escandalizada e nem decepcionada por Deus por causa da tribulação que surgiu. Ela não perdeu a alegria devido às perseguições, como se seu solo possuísse pedregais. Veja uma comparação do solo bom e do solo com pedregais. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quer dizer que ele logo se escandaliza e volta para trás. Atualmente, há muitos obreiros fraudulentos que pregam um falso evangelho, prometendo às pessoas um evangelho sem cruz, sem dor, sem renúncia e sem sofrimento. O poder do evangelho está não apenas em nos livrar das tribulações, mas nos dá poder para enfrentá-las vitoriosamente. Atos 14, 20 a 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou aos seus discípulos. Então, esse importa aqui não é porque, não quer dizer que é necessário passar por tribulações para alcançar o reino de Deus. Esse importa aqui tem o sentido de é inevitável que você passará tribulações. Mas, mesmo em meio às tribulações, lembre-se da alegria que é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E Jesus uma vez falou aos seus discípulos: se o mundo vos aborrece, sabei que ele aborreceu primeiro a mim. Certo? Então, sendo assim, nós não somos do mundo. Quando sentimos que não estamos enquadrados no lugar, significa apenas que é a cidadania celestial que nós somos portadores, que não nos permite compactuar com o pecado, com aquilo que é imoral. Então, alegre-se no Espírito Santo. Amém? Senhor meu Deus e Pai, te exalto e te adoro por mais um vídeo gravado, por cada um que ouviu esse vídeo até esses 9 minutos finais. Ó Pai, te exalto e te adoro, Senhor, pela presença desse espectador. Te peço, Senhor, pela vida dele, que ele não venha, Pai querido, se abalar com as tribulações, mas que ele venha ter alegria, que a terra em seu coração, Senhor, seja uma terra boa, que produza fruto a 30, a 60 e 100, conforme a capacidade, conforme a eleição. Pai Santo, tremendo e maravilhoso, que possamos, Senhor, te imitar, que possamos imitar os nossos líderes, para que o teu nome seja glorificado. Amém.